Bom, bom dia a todos, né? Boa tarde, né, a todos. Primeiro eu queria falar que é sempre bom a gente voltar às fontes. Nas fontes a gente costuma encontrar águas diferentes toda vez que volta. E aqui eu estou voltando a várias fontes minhas, a vários amigos, Clarissa, Danilo, Luiz Henrique, o pessoal todo, do Saulo, o pessoal do Dasein todo. Estou voltando a Estácio, que foi onde eu me titulei, revendo o professor Lênio, que é um prazer muito grande sempre, né? Então, a gente revendo os velhos e os novos, a gente fica rejuvenescido. Bom, nós vamos falar sobre garantias e decisionismo. E, para falar em garantias e decisionismo, eu gostaria de dividir minha fala basicamente em 3 momentos. Eu gostaria de começar falando a respeito de nós, modernos. Eu tenho usado muito essa expressão porque, independente dos fatos, nós somos modernos. Nós ainda vivemos como modernos, nós pensamos como modernos, nós não conseguimos nos livrar desse ranço moderno. E isso nos traz uma série de armadilhas. Bom, a partir de nós, modernos, e de alguns dos mitos da modernidade, a gente vai falar na relativização das garantias. Eu ouvi isso recentemente e me causou um certo arrepio. Eu fiquei um pouco preocupado com a tranquilidade que se falou ou que se fala em relativizar garantias. E isso talvez seja algo muito próprio de nós, modernos. Na verdade, a gente sempre associa a garantia como um obstáculo à eficiência, independentemente de qual seja o conceito de eficiência. Nós, modernos, gostamos de atalhos. Esse é um dos atalhos que a gente costuma trilhar. E eu gostaria de encerrar com uma figura de um inimigo útil. Nós vamos falar um pouco do terrorista para nós, modernos, e do terrorismo com relação às garantias. É esse o desenho daquilo que eu pretendo falar hoje. Bom, na verdade, nós, modernos, nós somos excelentes algozes. Nós gostamos de aprisionar as coisas. Ok. Como? Sim. Nós, modernos, gostamos de aprisionar as coisas. Ontem falei com o professor Lênio, que minha filha me pediu para que eu tirasse muitas fotos com ele. O professor Lênio costuma falar que a gente aprisiona as coisas em cápsulas de sentidos. Minha filha quer as fotos, não eu, mas eu faço questão das fotos. Com isso, a gente está tentando aprisionar o tempo. E eu me dei por conta disso há pouco tempo. A gente tem medo do tempo, e eu não gosto de fotos, porque nas fotos a gente não consegue aprisionar o que a gente queria, mas eu ainda quero as fotos, apesar de eu ainda não gostar delas. Bom, o fato é que as coisas nem sempre funcionam como a gente espera. Todas as coisas, a nossa vida não funciona como a gente espera, as coisas falham. É natural que as coisas falhem. E a modernidade, ela vem com uma promessa de não falha. Não, tudo funciona desde que a gente saiba racionalmente entender as coisas. Vamos entender as coisas a partir de gêneros, tudo cabe em um gênero. E nós vamos ordenar uma coleção de CDs por gênero musical, por período, por... Bom, enfim... Nós, quando não conseguimos um gênero para colocar as coisas, nós criamos um gênero. Essa coisa é sui generis, ela tem seu próprio gênero. Nós criamos um gênero para aquilo que não tem gênero, ou seja, tudo tem gênero. E tudo funciona na modernidade. A água ferve a 100 graus. Sem dúvida, a não ser que não esteja em condições normais de temperatura e pressão. Então, existem condições anormais de temperatura e pressão, e a água, quero crer eu, que seja H2O. Então, uma água com cloro talvez não ferva a 100 graus, mas não, essa água não serve, essa água é anormal.
ou a temperatura é anormal, ou a pressão é anormal, e a modernidade vai dizendo que um chumaço de algodão ou uma esfera de chumbo caem na mesma velocidade de um prédio. E eu falo, eu joguei e não caiu. Eles falam, não, basta encapsular o prédio no vácuo, e aí elas cairão. Então, basta que eu coloque o prédio em condições laboratoriais e faça um vácuo em torno do prédio. O problema é que nós começamos a perceber que a modernidade ela não consegue nos dar as garantias que nos prometeram, e pior, num país de modernidade tardia, isso fica mais complicado, porque nós já saímos sem ter entrado ou sem ter nos estabelecido na modernidade. Um amigo meu tem uma frase que eu gosto muito, é onde falta o pão, todo mundo argumenta e ninguém tem razão. Na verdade, é todo mundo briga e ninguém tem razão, aqui fica o argumenta, né? Bom, o fato é que esse apego à modernidade nos faz confiar no mito do moço. O moço censor, nós apostamos no moço. Quem que é que me interdita? Nós começamos a cobrar a interdição. Por que eu posso deixar meu filho ver ou não um determinado programa de televisão? Ah, porque tem uma tarjeta lá e o moço diz que esse filme não é adequado para a sua idade. Alguém tem que nos interditar. Nós abrimos mão da interdição social. Nós desistimos de criar os nossos limites e sempre pedimos para o moço cuidar dos nossos limites. Nós, modernos, acabamos sempre reproduzindo esse desenho liberal individual burguês. É claro, porque isso sempre absolve o sistema. Toda vez que o indivíduo é culpado, o sistema funciona. O homem gênero é o homem que funciona. O homem que não é o homem normal, o homem standard, o homem padrão, esse homem não funciona. Ele é o anormal de Foucault, não no sentido de ter alguma anomalia, de fugir às normas do médio, do padrão, do esperado. Ok? A partir do anormal, nós conseguimos o indivíduo que vai realmente conturbar a nossa ordem. E a ordem agora é uma ordem de respeito às diferenças. O anormal perdeu seu espaço, porque não há normas de como ser. Quem é o homem que deveria ser aquilo que a gente espera? As garantias que a gente pede acabam ficando mais difíceis, porque agora vale tudo, então até essa expectativa de garantia nos foi furtada. Nós estamos sem escoras. O homem gênero, o homem médio, ele acaba nos dando o perfil do adequado, logo aquilo que não é o diferente, é o hostil, é o inimigo. E a gente vai falar de garantias e eu ofereço garantias aos meus. O inimigo não merece garantias. E aqui vem o decisionismo. Eu escolho quem merece garantias. Ou a questão da liberdade, da igualdade, já está nos incomodando muito, mas não, eles ainda viram e falam, não, há que ser fraterno. E aqui a gente perde o fenômeno liberdade, igualdade, fraternidade. Quando a gente... Fraternidade, eu costumo dizer muito, não é a ideia de somos todos irmãos, que legal, não. É dizer que todos compartilhamos do mesmo teto, comemos da mesma comida, vivemos os mesmos conflitos, logo todos precisamos ter as mesmas expectativas. Garantias são expectativas. Nós esperamos que as coisas funcionem. E quando eu joguei o chumaço de algodão e a esfera de chumbo, as coisas não funcionaram. E alguém me disse, existem garantias, basta que você volte para a nossa normatização, para a nossa normalização, para o nosso laboratório. Nós não conseguimos nos criar em laboratórios. Bom, o segundo passo, a relativização das garantias.
Quando a gente fala em garantia, e eu poderia falar de várias delas, mas a gente pode falar em garantias ligadas a provas ilícitas, em garantias pró-réu, em garantias pró-societatis, que podem ser mitigadas. Vale dizer, quando eu tenho uma prova ilícita e essa prova ilícita me perturba a eficiência de um processo penal, vale a pena ignorar essa garantia? Não, mas vale se for pró-réu. Beleza, eu posso, então, transacionar garantias em defesa do réu. Ótimo, eu posso torturar em nome do réu. E a tortura é um exemplo muito bacana, porque ela nos leva ao limite, então, não, a tortura não. Tá, mas quais são os graus de aceitação? Como é que eu vou descer isso? Ah, não, eu posso torturar pró-societatis. Bom, uma grande questão, eu ainda uso a pós-modernidade como expressão, ainda vou usar por algum tempo, não sei quanto. Hoje nós vivemos que modernidade? Nós vivemos a perspectiva de Beck, quando ele fala de uma sociedade de risco, e falar em garantias, quando eu falo de proteção contra o risco, é complicado, porque o risco é o ante-acontecimento, ainda não aconteceu. Isso é fantástico. Imaginem se nós conseguíssemos impedir os eventos no momento de risco. É o sonho dourado. Só que nós nunca sabemos qual risco se concretiza, qual risco é o risco latente. O risco que todos nós corremos agora e continuaremos correndo até o final do dia, e provavelmente todos nós acabaremos o dia. O fato é que nós nos moldamos como pessoas que gostam de punir o risco. Ora, punir o risco necessita de que haja um conceito de risco. O que é risco? Viver é risco. A gente vai na doutrina e vai achar uma escusa para como punir o risco. Não. Existem dois riscos, risco concreto e risco abstrato. O risco abstrato é aquele risco que tem pouca probabilidade de se concretizar como dano. O risco concreto é o que tem muita possibilidade de se concretizar como dano. Então, horários, vias, opções fazem um risco abstrato tornar-se concreto. E, ok, eu tenho a fórmula, o risco concreto deve ser punido. Mas, espera, risco concreto, a concretização do risco não é o dano? Então, eu não tenho como punir o risco, porque de todos os riscos existentes, poucos se concretizam como dano. Vale dizer, eu tenho que apostar numa doutrina que arruma uma escusa para que a lei funcione. Nós encaixamos as coisas em conceitos. Para não falar da mesma coisa, nós damos nomes diferentes às coisas. E esse vem sendo o papel da doutrina reprodutora. Nós trabalhamos com as mesmas ideias, os mesmos ideais, mas nós damos nomes diferentes para elas. Nós temos aqui, então, como questão central o decisionismo. Parece que já foi falado hoje que nós voltaríamos num processo ad infinitum de quem guarda os guardas, quem guarda as garantias, afinal de contas. E nós procuramos desacreditar as garantias e, datenisticamente falando, garantia é coisa para bandido. Um dos primeiros choques que eu tive na minha formação é a maior dificuldade que eu tenho na graduação, é falar, não existe uma categoria crime. Não existe o crime ontologicamente falando. Isso que é tão simples que dá para se explicar em alguns minutos, é difícil de se entender. Por quê? Porque se não há um crime natural, eu tenho uma categoria abstrata, uma categoria criada, uma categoria que atende a razões de seres racionais e me vai para o espaço toda aquela ideia da
previsibilidade moderna. O jogo ele pode ser desenhado a partir de oscilações. É bom lembrar que para a gente relativizar a garantia, relativizar a garantia não é sinônimo de garantias estáticas. As garantias, elas se movem, mas elas se movem num sentido crescente. A proibição de retrocesso faz com que o rol de garantias amplie, o que vai, em última análise, fazer com que nós tenhamos uma perspectiva sempre maior de garantia. Por isso é que essa é a primeira nota de rodapé mental, né? Essa foi uma conversa que eu tive com a Clarissa pouco antes da vinda para cá, então a nota de rodapé é para dar crédito a quem desencadeou o debate, né? E aqui nós vamos desenhar essa perspectiva a partir da hermenêutica do direito, uma dimensão interpretativa do direito. Por isso a necessária crítica hermenêutica do direito, dando continuidade à nota de rodapé, né? Obrigado, Clarissa. Afinal de contas, o constitucionalismo nos dá os limites e nós precisamos entender e respeitar esses limites. Já caminhando para o fecho, acho que está mais ou menos dentro do tempo, que eu me afobei e fui muito rápido. Bom, eu vou falar do inimigo útil. Às vezes o inimigo nos é útil. E eu vou usar um inimigo, poderia ser qualquer outro. Vou falar do terrorista. Na Federal do Paraná, em um debate, levantou-se a seguinte questão: eu estou no aeroporto, foi plantada uma bomba no aeroporto, essa bomba vai explodir, quem colocou a bomba foi um terrorista, esse terrorista está preso. Questão: posso torturar esse terrorista? Houve alguns levantamentos de questões paralelas. Mas isso não vale como prova. Vamos evacuar o aeroporto. Quem propôs a questão disse não. Eu não estou falando em processo. Eu não estou falando em outra possibilidade. Se não achar a bomba, não dá tempo de evacuar o aeroporto. Eu posso torturar esse indivíduo? E, saindo do jurídico, e talvez essa que tenha sido a confusão que eu fiz, que a Clarissa me redirecionou, saindo do jurídico, a resposta é: eu sempre vou escolher torturar ou não. Essa escolha é uma escolha com a qual eu vou ter que viver até o final da minha vida. Eu não sei se isso vai funcionar ou não, mas essa escolha vai ser feita. E não há álibi teórico filosófico que me explique efetivamente o porquê da minha decisão e que justifique. Eu posso conseguir algumas escusas filosóficas, algumas escusas teóricas, mas eu nunca vou conseguir justificar, nunca vou conseguir fundamentar o porquê dessa decisão. Ela sempre será uma decisão que vai me trazer alguns problemas íntimos. E aqui vem o desdobramento. No direito, eu sempre tenho a resposta adequada. E, constitucionalmente, a resposta adequada é não. Eu não posso torturar, por mais que isso me machuque. Não, isso não vale. Metáforas, elas são sempre interessantes em algumas abordagens, e eu vou usar uma metáfora que me veio à cabeça num dos últimos jogos da Copa. Não me lembro qual, eu não gosto de futebol, não conheço nada de futebol, mas isso me chamou a atenção. Eu falei, isso vai servir. Num determinado jogo, o jogo estava muito violento e o juiz, nada. E o narrador dizendo, não, ele está administrando um jogo difícil, então ele controla os cartões, isso é uma decisão dele, ok. E, de repente, alguém puxa a camisa de um outro jogador e o juiz de imediato dá um cartão. O narrador fala, mas eu não estou entendendo. Nesse jogo pode tudo, menos puxar a camisa. E aí eu imaginei o que o jogador pensou. O jogador, ele está correndo, vem o cara e dá
o maior pontapé nele, ele cai e olha para o juiz. O juiz faz assim, continue o jogo. O jogador, ele para e fica um pouco pasmo e corre para o capitão do time e fala: pô, o que está acontecendo? Mudaram as regras disso e ninguém me falou. Pera, só um minutinho. E o capitão do time corre até aquela zona técnica, né? Acho que é esse o nome. E vai conversar com o técnico. Professor, o que está acontecendo? Mudaram as regras, ninguém me falou, os jogadores estão me cobrando. E o professor vai e olha no livro de regras dele e fala: não mudou. Aí a previsibilidade sai das regras do jogo. O juiz está sendo decisionista. E o jogador agora, quando tiver um oponente vindo, ele vai falar: eu não vou deixar o cara marcar o gol. Eu posso puxar a camisa dele ou eu posso quebrar a perna dele. Pelo que eu estou vendo desse jogo, quebrar a perna vale. Puxar a camisa, não. Ok? Perdemos o controle do jogo. Nós, modernos, acabamos transitando de inimigos a inimigos. Nossa, mas essa história está toda muito longe da gente. Não está. Ontem eu peguei uma outra coisa que me agrada e que encaixa nisso. Nós elegemos os nossos inimigos e nós desenhamos os nossos inimigos. Lei 10.671 de 2003, salvo engano, posterior à Constituição. Estatuto do torcedor. Ser torcedor em algumas circunstâncias criminaliza ações que não são crimes ordinariamente. Ok. Para ser punido por portar um taco de beisebol, eu preciso ser torcedor e estar nas imediações de um local onde se realiza algum evento esportivo. O que é torcedor? Torcedor é toda pessoa que aprecie, apoie ou se associa a qualquer entidade de prática desportiva do país e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presume-se a apreciação, o apoio, o acompanhamento de que trata-se o caput. Todos nós somos torcedores, alguém me prove não sê-lo. E, por favor, faça isso quando estiverem com uma caneta perto de um estádio, quando tiver um jogo, porque a caneta ela pode causar lesão à integridade física de alguém. Logo, vocês estão cometendo uma conduta criminosa, o policial vai chegar e vai falar: não, é um estudante que está com uma caneta. Ele vai ignorar a lei e vai usar do seu bom senso e vai ponderar os argumentos envolvidos na circunstância. Bom, resumindo, era basicamente isso que eu tinha a falar. A previsibilidade nos dá essa ansiedade, essa busca por um jogo que funcione. E, insisto, as coisas não funcionam. Quem tem o Windows 8 sabe, ok? Garantias e ineficiência. Garantias não se opõem à eficiência. Nós precisamos ter caminhos para tudo. Eu não posso romper garantia para que a coisa funcione. Limite de flexibilização de garantias. Não há. Garantias são garantias. Bom, eu não posso. Veio a calhar. Eu não posso fazer com que o meu jogo seja esse jogo da Copa que eu vi. Ou seja, o juiz resolva administrar as contingências concretas a partir da sua perspectiva do uso de cartão. Bom, era basicamente isso. Obrigado a todos.